Oi, gente! Eu vim mostrar para vocês o meu caderno de leituras. Ele tá me acompanhando por 2 anos e eu creio que vai dar para ser mais um ano. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu sou a Cissa, gosto muito de leituras, de livros, de planners, de cadernos e compartilho aqui com vocês um pouco disso tudo. Esse caderno aqui, ele foi feito sobre medida, então eu pedi as folhas recicláveis de uma loja que já não tem mais, que é do Seu Jeitinho. Então a Cris fez ele para mim do jeito que eu queria. Então eu comecei aqui com um caderno de leituras, fiz aqui uma estante com algumas coisas que aconteceram em 2024, então botei aqui premiação também que eu ganhei de dança, premiação do Ideatron. Coloquei também os livros que eu li como se fosse uma estante organizada do ano, né? Aqui eu fiz uma lista. Então, em 2024, eu li 34 livros. Então, tem aqui a lista de todos eles. Eu fiz um desafio de favoritos. Então, eu anotei aqui os meus autores favoritos, Carla Madeira, Taylor Jenkins Reid e o Rafael Wencesfeld, que agora é Rory. E anotei aqui os livros que eu gostaria de ler deles, né? Ficaram faltando do Daisy Jones and the Six, que eu já li, e Tu, Eu e Todo o Tempo do Mundo, que eu não li, e ela já lançou outros que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aí aqui eu anotei todos os livros físicos, que são os meus, que são esses, e os livros emprestados e eu queria ler ou devolver. Essa daqui foi em 2024, já tá diferente, já tá atualizado. E aqui eu anotei encontros com as minhas amigas dos books, o que era, né, uma vez por mês. E aqui começam as resenhas. Então, tem aqui alguns livros, ó. Então, tem Loucos por Livros, Véspera, que foi um favorito. Gente, eu achei maravilhoso. Eu até coloquei aqui, dolorosamente perfeito, intenso como viver. Esse daqui é As Bruxas da Noite, a história não contada do Regimento Aéreo Feminino Russo durante a Segunda Guerra. Então, ele é um livro de não ficção. Aí tem Clube do Livro dos Homens, que eu não gostei muito. Ai, eu achei assim meio... Achei a escrita ruim. Sei lá, não gostei. Me julguem. Aí aqui eu fiz ano passado, né? Não terminei o ano fazendo, mas eu fiz Café com Deus Pai. E não gostei muito. Achei mal escrito, não sei, gente. Não foi pra mim. Achei que falava muito do autor e pouco de Deus. Não fez o meu estilo de leitura e nem o meu estilo de estudo bíblico. Aí eu reli o livro de ouro dos gatilhos mentais. Anotei só aqui alguns pontos para eu estudar. E aí eu fiz um desafio com uma amiga minha que ela leria um livro que eu indiquei, do meu estilo de leitura, e eu leria um estilo de leitura dela. E ela me deu esse daqui, O Rei da Terra do Nunca, e como vocês podem ver aqui, odiei. O meu comentário, que livro bosta. Podia ser um conto, é mal escrito, a mulher é objetificada. Plot bosta, ruim demais. Socorro, gente, não gostei mesmo. Em compensação, depois eu li Dançando Entre Galáxias, que é nacional, e eu achei maravilhoso, gente. É a história de uma bailarina e de um chefe de cozinha, e ela é bailarina da Ópera de Paris. E aí ela descobre que a amiga dela fica com o namorado dela enquanto ela se lesiona. E aí ela resolve vir pro Brasil e ela acaba ensaiando numa companhia de balé. Ai, gente, perfeito. Simplesmente amei esse daqui. Aí temos Amor Teoricamente, da Ali. Gente, eu não tenho o que falar porque a Ali escreve muito bem. Só que eu acho que os personagens femininos são muito fracos, assim. Então eu acho que a história é muito boa, a forma como ela escreve Hot é muito bom. A leitura é fluida, é rápida, você fica naquela ansiedade de saber o que vai acontecer, embora seja tudo muito clichêzinho. Aí a gente tem Outra Vida Talvez, que eu simplesmente amei, mais um favorito. Então ele tem a história de uma menina que tá acontecendo tudo ok, tudo conforme o primeiro roteiro. E aí a cada decisão que ela toma,
tem situações diferentes. Então, se ela toma esse caminho, acontece isso. Se ela toma este caminho, acontece isso. E aí você vai lendo as duas histórias ao mesmo tempo e a gente acaba percebendo que uma decisão nossa pode alterar todo o nosso futuro e às vezes a gente não tem consciência disso, né? Eu achei simplesmente lindo e fiquei morrendo de vontade de comer pão de canela. Que ela ama pão de canela, então fiquei assim com esse desejo. Um Encontro com Holly, gente, não tenho o que dizer. Outro livro maravilhoso. É um fake dating. Então ela tá noiva, vai se casar e aí descobre que o marido é apaixonado pela sócia dela, que é também escritora. E aí ela resolve se mudar para Chicago, fica numa bad, não consegue mais trabalhar. E aí um dia ela bate com o Kai, que é o vizinho dela de porta. E aí o Kai é dono de um barzinho perto da casa dela e ela resolve que ela precisa encontrar um namorado para levar para essa cidade até o Natal. E Holly é um Natal, né? Holiday. Aí depois de ler O Encontro com Holly, eu fui ler Um Favorzinho do Vizinho, que a história lembra muito, parece bastante. Também tem aquilo dela encontrar um namorado e tudo mais, mas eu achei um livro meio ruim. Achei que não fluiu, não funcionou pra mim, porque eu achei que a escrita foi muito enrolada. Talvez se eu não tivesse lido um livro tão parecido, um depois do outro, talvez eu tivesse gostado mais. Depois, mais um favorito, gente, 2024 foi perfeito, ó. A Cabeça do Santo, que é da Socorro Acioli. E, gente, existe realmente a Cabeça do Santo, o santo sem cabeça e a Cabeça do Santo. E aí, pelo jeito, não sei, pode ser que eu esteja dando aqui uma fake news pra vocês, depois pesquisem, mas eu acho que vai sair um filme desse livro. Eu sei que de Véspera vai sair, e eu acho que desse daqui também vai sair. Amor, teoricamente, não, mas eu acho que A Hipótese do Amor também vai sair livro esse ano, em 2026. E eu simplesmente fiquei encantadíssima com essa história. Aí depois eu li A Loucura do Mel, que eu não sei nem o que dizer direito, porque assim, gente, o plot twist desse livro é uma coisa assim que me tirou o chão, sabe? A mulher mora em Boston com o filho, e ela resolve ir para uma cidade onde os pais tinham uma plantação de morango e também uma plantação de morango e também uma fazenda de abelhas. Por isso a loucura do mel. E aí quando ela chega lá, tem uma outra mãe que também tem a Ava. Eles começam a se relacionar, o menino, filho dela, o Asher, e a Ava. E aí, gente, a Ava não, desculpa, e a Lilia, a Ava é a mãe. E aí os dois se envolvem e acontece um assassinato. A Lilia é achada morta. E aí o Asher é o principal culpado e ele é considerado culpado, ele acaba sendo preso. E aí a mãe, a Olivia, precisa tentar soltar o filho. Só que toda vez que ela vai pesquisar as provas, ela acha que o filho tem parecido com o seu ex-marido, que também abusava dela e violentava ela, sabe? E, gente, eu não posso dizer sobre, eu espero que vocês não estejam lendo, porque aqui tem o plot, tem aqui explicando, mas é um livro que me tirou o sono. Eu falei, caramba, e eu tive que ler muito loucamente. Foi escrito por duas autoras, e aí cada uma narra a visão de uma personagem, e parece que foi escrito durante a pandemia, se eu não me engano. Aí depois, Nem Te Conto, que é da Emily Harry, que eu amei, simplesmente amei esse livro, que é assim, a menina tava noiva de um cara e o cara tinha uma melhor amiga que era noiva de outro cara. E aí o noivo e a melhor amiga resolvem se relacionar e aí a menina não tem pra onde ir, porque ela está lá nessa cidade, ela largou tudo e foi pra lá pra ficar com ele e ela tem um projeto pra entregar. Ela resolve ficar com quem? Com o noivo da amiga. E eles começam a morar juntos e, gente, é divertido. Eu achei o máximo. Aí a Guarda-Costa também foi outro que eu amei, indicação da Gra, gente, eu amei esse livro. Não tem hot, é indicado, assim, para jovens. E a menina, ela é uma agente de proteção executiva, e aí ela vai atender um cara que é muito famoso, multimilionário,
E aí esse cara tá recebendo ameaças e ele resolve que ele vai ficar com a mãe dele. E aí, quando ele chega na casa da mãe, ele fala, olha, só tem uma coisa, eu não quero que meus pais saibam que eu estou sofrendo atentados, né? E senão eles vão ficar preocupados. Então, finge que você é minha noiva. E aí eles fingem um relacionamento e, gente, é maravilhoso. Oração para Desaparecer, outro da Socorro Saioli. Eu gostei tanto da Cabeça de Santo que quando eu li esse livro, eu gostei, mas eu não gostei tanto porque eu gostei muito do outro. Mas é um livro muito bom também. E eu acho que eu tenho vontade de reler esse livro aqui para ver se eu vou ter uma nova percepção. Porque assim, na época eu gostei, mas eu não gostei tanto porque eu tava ainda achando que ia ser igual a Cabeça do Santo. Mas é um livro muito bom mesmo. Aí eu li Exausta, que é um livro de poesias de uma amiga minha, da D, e que é um livro maravilhoso, favoritei, e vira e mexe eu me pego relendo alguns poemas do livro que falam um pouco sobre a vida dela também. Então, algumas coisas eu passei ao lado dela, então algumas coisas eu me pego assim, imaginando e falando, gente, que rico a pessoa poder transformar a vida em poesia. Maravilhoso. Aí eu reli Tudo é Rio, tem um clube de leitura aqui na minha cidade e as meninas estavam fazendo a leitura desse livro e aí eu reli ele e achei ele maravilhoso. E para quem não sabe, Tudo é Rio, eu tenho a versão física e todas as minhas amigas leram e escreveram. Então eu tenho uma versão comentada por 7 pessoas e é muito bom ler porque as pessoas se revoltam com os personagens, é muito legal. Depois a gente tem da Emily Henry, porque eu falei, gente, eu li o Nem Te Conto e eu achei maravilhoso, Nem Te Conto. Falei, vou ler outro livro dela. E odiei Lugar Feliz. Que é um casal que se separou, mas aí os amigos se encontram sempre. E aí eles não falam pra ninguém que tinham se separado, resolvem se encontrar de novo no chalé e dá tudo errado porque os amigos acham que eles estão juntos, eles ficam fingindo que estão juntos, mas não estão mais. Achei meio ruim. É um livro que ninguém se comunica, é muito desordenado, muito estranho. Se tivessem falado uma frase, já teria tudo se resolvido. Caí nos objetos sencentes e li Seduzida pelo Meu Chuveiro Sem Sente. E, gente, a leitura é boa, a escrita é boa, mas assim, né? A mulher se apaixona pelo chuveiro e faz amor com ele. Ai, gente, é muito doido. Enfim. Aí depois eu li O Ar que Ele Respira e também assisti o filme que saiu do Ar que Ele Respira. Achei bom, achei, mas não achei tudo aquilo, sabe? Eu achei que o cara é muito porre, assim, o personagem é Tristan, não sei. Eu achei ele meio porre, assim. Então, isso acabou não me convencendo. Depois, eu li 2 livros de uma autora daqui de Cascavel, que por acaso eu conheço ela, que é a Gisele Hansen. Então, é Jardim União, onde ela apresenta o mundo, é uma fantasia. Depois, o Planeta Medeia, onde tem a convocação dos jovens, e aí ela apresenta também os personagens. Então, é bem legal, assim, e é voltado para uma coisa meio yogi, assim, porque a Gia é professora de yoga, e ainda vai ter mais um 3º livro, que eu já estou aguardando e quero ler também. Opa, pulei página. Depois eu li Rafael Montes, A Mágica Mortal, que é um livro que ele aceitou o desafio do... Ai, agora eu não vou lembrar de quem, meu Deus, socorro. Mas enfim, ele é um livro mais voltado para o público infantil, juvenil. E é um livro onde um colega é assassinado num parque de diversão. E aí os demais fazem um esquadrão para tentar salvar ele. É bem legal. Aí, como eu li um do Rafael Montes, falei, vou ler outro. Li Uma Mulher no Escuro e amei este livro. A mulher, ela tinha 4 anos quando a família dela foi toda morta, esfaqueada e tiveram os rostos pichados. E aí ela, tipo, enfrenta isso a vida inteira, com vários problemas, né, de medo, de psicológico, de estima. E aí um dia alguém entra no AP dela e picha na parede que estão voltando. Terrível, gente. Aí resolvi ler Monteiro Lobato, Os 12 Trabalhos de Hércules. Por quê? Porque eu gosto muito dessa vibe de...
de Grécia, assim, e eu tava, tipo, com saudade de ler sobre. Esse daqui é um livro também nacional, do Jorge Bernardi, que foi meu professor, e eu simplesmente amei, gente. São vários continhos, então tem continhos pequenininhos, então tem o Palmito, tem o 1898, que é o ano que o Vasco vai para um festival e o cara vai atravessa o Brasil para ir no jogo do Vasco. Enfim, são várias coisas e eu fiquei assim surpreendida. Aí depois eu li um que é Acende a Fogueira do Meu Coração. Nossa, ficou aqui junto, né? Parece que é. Ai, socorro, ficou feia essa palavra aqui, né? Mas é separado, pelo amor de Deus. É fofinho, é pouquinhas páginas, então não tem nem muito o que dizer. Aí tem o Depois do Sim, eu nem marquei aqui a classificação, mas também da Taylor Jenkins Reid, que é um casal que tá se separando e eles resolvem ficar afastados por um ano, mas aí eles vão escrevendo e-mails nos rascunhos, sabe, das coisas que estão acontecendo na vida. E aí um vai lendo do outro sem que o outro saiba que está sendo lido, né? Aí eu li Em Agosto Nos Vemos, do Gabriel Garcia Marques, do Gabo, que é uma mulher que resolveu ir para uma ilha, todo ano ela comprava uma determinada flor, que é essa daqui, ó, gladiolus, não sei se é assim que fala, para colocar no hóspede da mãe. E aí até que um dia ela resolve, numa dessas idas, né, de agosto, ela resolve tomar um drink no bar e aí ela acaba se envolvendo com um homem e aí ela fica o ano inteiro pensando nessa situação, porque o cara deixa 20.000 pesos dentro de um livro dela e ela se sente assim péssima. E ela passa o ano inteiro de novo com o marido, chega em agosto, ela vai de novo pro hotel e ela tenta novamente um relacionamento perfeito. E aí, enfim, é assim e vai se repetindo todo ano, até que eu não vou contar o final, né? Aí li também A Cartomante, do Machado de Assis, que o cara vai sempre na cartomante pra ver o que tá acontecendo. Ai, gente, isso aqui não dá nem pra falar, porque é um conto super curtinho. Mas assim, é divertido, é divertido. Aí li um da Thaís, Não Era Pra Ser Você, que ele vai falar um pouco sobre a Mayara, que ela é uma nerd. E aí ela começa a postar vídeos falando sobre como a vida dela tá péssima, porque o pai dela tá morando com a ex, que era uma amante dele, e aí o sobrinho dele vai morar junto. Então ela vai estar morando com a amante do pai, que agora é a atual do pai, e o sobrinho dele. Enfim. Gente, eu sei que assim, é um caos. Fala muito sobre a exposição que a gente tem nas redes sociais, né? E quanto isso é perigoso também, mas achei muito bom. E para finalizar 2024, eu li A Empregada. Gostei, ó, dei nota 3,5. Mas, assim, não foi um dos melhores livros que eu li, porque eu li vários livros muito bons, né? E aí aqui eu já coloquei as fotinhas do elenco, que lançou filme agora em 2026 e eu ainda não fui assistir. Aí aqui, alguns livros que eu iniciei e não terminei em 2024. E aqui, favoritos do ano, anotei aqui também. Esses daqui iniciei e não terminei foram abandonados? Nem sempre, porque às vezes eu comecei a ler e depois eu terminei no outro ano. Às vezes eu simplesmente parei. Então, por exemplo, Olhos d'Água. É um livro que é muito pesado, não consegui realmente ler. Esse Poemas e Contos para Quem Tá Cansado, eu já terminei de ler ele agora, mas eu nem anotei porque ele tem continhos e é poema, então às vezes eu vou e volto, enfim. Violeta não dei continuidade, Amor em Jogo não dei continuidade, A Dança da Floresta terminei, Um Animal Selvagem terminei, Odeio Te Amar terminei. Então, tem alguns aqui que eu finalizei e alguns outros que realmente eu ainda não terminei, mas eu pretendo. E aí aqui, como tinha sobrado muitas páginas, eu falei, vou fazer 2025 também, não é mesmo? E aí comecei a acompanhar um monte de gente que fazia um monte de coisa, falei, vou inventar nesse caderno. Fui fazer aqui o espaço, falei, vou ler pouco. Gente, eu li 34 livros, então tive que adicionar essa paginazinha aqui para colocar mais. Resolvi fazer um bingo literário, só não li um livro das amigas que está emprestado na minha estante.
Anotei aqui os clubes da minha cidade que eu acompanho. No Kindle Unlimited, eu anotei os livros que eu emprestei e também os livros que eu quero conhecer, ouvir, que tá lá, né? Fiz aqui um novo desafio da Britney Share. Coloquei aqui alguns livros dela e fui marcando os que eu já li. E aí, gente, veio o Exploda Seu Kindle, e eu já tinha participado do Exploda Seu Kindle em um outro momento. E eu saí baixando muitos livros, gente, loucamente muitos livros mesmo. E aí eu resolvi fazer um controle com todos os livros que eu baixei e a quantidade de páginas deles. O que eu já li, eu colocava esse pontinho aqui. E eu me comprometi se eu baixei o livro com desconto ou gratuitamente, eu preciso fazer seguir o autor no Instagram. Se eu for fazer uma resenha e eu publicar, eu vou marcar e avaliar na Amazon e no Scoob. Então, eu fiz isso daqui dos livros. Gente, minha cachorra está aprontando alguma coisa. E aí, eu anotei todos os livros. Vocês podem ler que alguns eu li, alguns eu ainda não anotei ao lado, mas eu já li alguns. Mas ainda tenho muitos livros, gente. Muitos mesmo. E aí, estão aqui anotados do primeiro e do segundo. Livros para ler, não fiz nada, não anotei nada. Livros físicos e livros emprestados, eu anotei alguns, né? Acabou que eu nem marquei aqui. E aí aqui começam as resenhas. Um Animal Selvagem, que é do Joel Dicker, que é um roubo. Gente, é muito bom. Esse daqui eu nem vou deixar vocês verem muito não, porque tem muitos spoilers. Mas o pessoal mora numa casa de vidro, o casal mora numa casa de vidro. E o Greg, que é o vizinho, começa a espionar eles e descobre que eles já estavam sendo espionados por outra pessoa. E enfim, gente, eu gostei. Aí Odeio Te Amar, também da Ali Hazelwood, não sei se é assim que fala o nome dela. Mas são 3 contos. Um de um casal que vai dividir a casa, que é metade do cara e metade da orientadora dela. Então tem esse coisa bem universitária e acadêmica no meio de todos os 3. Aí tem um casal que fica preso dentro de um elevador, relembrando alguma coisa que eles tinham no passado. E tem 2 que são pesquisadores e estão numa missão. E todos eles são amigos, as meninas são muito amigas. Então, elas vão compartilhando algumas coisas entre elas, sabe? Uma Ideia Toda Azul, da Marina Colasanti. Acabou, gente, que eu não fiz a resenha. Enfim, mas farei um dia, quem sabe. Aí vemos o CEO Dinossauro da Rafa. Então eu anotei aqui algumas coisinhas. Foi um livro que a escrita é muito boa, é engraçado. Eu me diverti lendo porque o livro é a cara da Rafa. E como eu sigo ela nas redes sociais, achei super legal, assim. Divertido. Aí depois eu li da Babi Assete, Sapatilha de Gelo, que a menina tem um relacionamento tóxico. E aí ela acaba indo morar com o irmão dela, que na verdade é um amigo de infância que eles se consideram irmão, e acaba se apaixonando pelo colega de quarto dele. Depois eu li Na Ponta dos Pés, da Sara Fidelis, que é uma bailarina também, e que ela vai morar do lado de um cara que é super ranzinza e tem uma criança, e para ela pagar as contas dela, ela vendia bolos. Aí esse ano eu dancei, esse ano não, né? 2025 eu dancei o Mágico de Oz, então eu resolvi ler o livro, peguei essa versão belíssima da Dark Side, toda ilustrada, gente, muito bonito o livro. Mas assim, a história é a mesma, né? Aí, na minha coleção de livros de ler a Britney Share, eu li Tempestades do Sul, que eu adorei, achei muito bem escrito, onde fala de uma moça que perde a filha de aproximadamente 6 anos num acidente, num dia que estava chovendo, por isso Tempestades do Sul. E aí ela tipo, fica muito deprimida e o marido dela não entende e fala que o luto já deveria ter passado. E aí acaba falando pra ela sair de casa. E ela vai morar numa cidadezinha bem pequena, perto de onde ela cresceu. E a irmã dela faz reforma de casa, assim, e vende depois. E ela acaba ficando numa casa que a irmã tinha acabado de reformar.
porque a irmã foi viajar e voltaria em algum tempo, e aí ela reaprende a viver, sabe? Muito bonito. Aí depois eu li um livro de contos, O Medo do Brasileiro, que, gente, me dava muito medo. São vários contos de terror do folclore brasileiro. E, enfim, gente, muito, muito bizarro. Tenso. Que ela leiam. Aí eu li também Hoje Avental, Amanhã Luva, do Machado de Assis. Eu já tinha ido numa peça de teatro sobre essa peça, e aí me deu vontade de ler, e aí eu li, e é muito gostosinho, é um conto. E aí eu li as falas, li as coisas que estavam acontecendo, e eu lembrava da minha amiga Virgínia falando. E lembrava do Lair também, atuando, gente, maravilhoso. Aí depois eu li A Dança da Floresta. Ó, Cecília, mas não tem escritos? Não tem, meu Deus, socorro. Você só colou imagens. Sim, gente, eu só colei imagens nessa página porque as ilustrações do livro são muito bonitas. E aí não tinha como deixar de passar essas ilustrações belíssimas. Então eu coloquei todas elas aqui e depois eu fiz a resenha porque não ia caber tudo aqui e eu queria colocar todas. Mas é uma mulher, a Jenna tem cinco irmãs e elas têm permissão de ir quando tá com lua cheia pra floresta para dançar na floresta com os seres místicos da floresta. Uma das irmãs acaba se apaixonando por um dos seres proibidos, que é os seres da noite. E o pai delas acaba ficando preso em uma cidade por conta do inverno. E os primos vêm, o primo vem tomar conta do lugar e começa a querer destruir a floresta, todos os seres da floresta, porque ele acha que são perigosos. E, gente, é uma fantasia maravilhosa. Eu dei 5 estrelas, com certeza. E é um livro, assim, perfeito. Nossa, muito, muito maravilhoso. Aí depois eu li O CEO que eu odiava, que também é do Kindle, do Exploda Seu Kindle. Então, mais um que eu li do Exploda Seu Kindle. Que a menina, ela é estudante de veterinária e o cara, ele é um CEO que tava morando muito tempo fora, curtindo a vida, cantando música, tarará. E aí o pai sofre um acidente e deixa a empresa para ele. E aí quando ele chega lá, essa menina chega e descobre que o lugar onde ela trabalha, o abrigo de cães, foi solicitado pela empresa onde ele é o CEO. Enfim, gente, é um hate to love e assim, cheio de idas e vindas, achei bem interessante. Depois eu li Harlan Coben, Confie em Mim, que, se eu não me engano, eu assisti a série. Eu acho que sim, gente. Tem minisséries na Netflix de algumas séries do Harlan Coben. Então, eu não vou dar muitos spoilers, assistam, porque eu tenho quase certeza, pelas imagens aqui, que tem a série do Confia em Mim, do Harlan Coben. Aí depois eu li o lançamento de 2025 da Taylor Jenkins Reid, Atmosfera, que conta a história de uma astronauta que foi para o espaço e depois ela ficou em terra e ela fazia aquela parte de comando onde ficava na estação espacial dando ordens. E aí seus amigos de treinamento, seu grande amor, estão no espaço e acontece um acidente e ela é responsável por decidir o que vai acontecer. Então, se eles vão voltar, se eles vão ficar, é bem pesado, mas é muito bom. Aí, voltando para Brittany Scher, como eu falei que eu ia ler vários livros dela esse ano, eu li a playlist e eu amei, gente. Eu fiquei simplesmente apaixonada com esse livro. São 2 irmãos, eles têm uma dupla de sucesso e acontece um acidente, um deles falece e aí o outro entra numa depressão, acha que é culpa dele, enfim. E aí o livro acontece em torno desse irmão que perdeu esse vínculo, né? E também de tudo que acontece com ele depois disso, né? Depois que ele perde esse irmão. Lembro outro da Brittany Scher, é um conto mais curto, As Cartas que Escrevemos, que é um cara que ele tinha vida no interior e ele recebe um convite para ir voltar nessa cidade pro casamento da ex dele, ele resolve ir
E aí, quando ele chega lá, ele descobre que não foi a menina que convidou, que foi a mãe dele. Enfim, é interessante a história. Depois eu li Fahrenheit 451 e também assisti o filme, mas não esse filme aqui, o filme mais recente. É o mesmo mundo ficcional, porém histórias diferentes. E eu simplesmente amei. E esse daqui, gente, era um livro que eu já tinha começado a ler ele no passado, abandonei. E aí, por conta de um clube de leitura, eu resolvi ler e eu simplesmente me encantei demais, sabe? É um mundo onde os livros são proibidos e os bombeiros são responsáveis por queimá-los. Até que um dia um bombeiro começa a ficar curioso sobre os livros, sabe? É muito bom. Aí depois eu li mais um do Harlan Coben, até o fim. Não vou falar muito dele, mas eu achei muito bom também. Porque, assim, os livros do Harlan Coben acontecem muitas coisas, então não conseguiria resumir tudo num breve videozinho, e aí ficaria muito longo. Aí eu li outro da Brittany Scher, que é No Ritmo do Amor, onde tem uma menina que ela é treinada a vida inteira pela mãe para ser uma grande artista. E ela acaba conhecendo um menino que sofre bullying e que toca jazz na escola. E aí os dois se envolvem quando são jovens. E ela é levada para a Europa para tentar fazer sucesso. E aí eu colei esse adesivo aqui porque o padrasto dela chama ela de Branca de Neve. Aí depois li Querida Tia, que foi mais um para um clube. Achei bom, só que é um livro muito longo, com muitas coisas acontecendo, e eu acho que poderia ter menos coisas acontecendo, mas é um livro muito bom. A moça tá numa depressão braba, porque o ex-marido dela, né, leva as filhas dela pra Ilha Maurício e tá namorando uma nova namorada, que ela é diretora de filmes. E aí ela acaba convidando essa atriz para contracenar com o marido, e eles se conhecem e se apaixonam. E aí ele tá pedindo divórcio e ela tá super deprimida. E aí, de repente, ela recebe uma ligação falando que a tia dela, a September Colette, uma menina que já tinha sido falecida, enterrada 2 anos atrás, morreu de novo. E ela resolve ir para essa cidade onde a tia morava e onde ela passou muitas férias da infância dela. E aí ela descobre que a tia gravou algumas fitas e nessa fita conta toda a história da tia. E é bem legal. Aí depois eu li um conto para a Menina do Rio, do Vitor Marques. Gente, eu amo a escrita dele. E eu não sabia que esse livro era dele. Até fiz um vídeo falando, meu Deus, Vitor, por que você não contou? Que é assim, é uma professora, ela tem lá os seus aluninhos, né, crianças e tudo mais, e ela percebe que tem uma criança que tá com algum problema. E essa professora, ela escreve, desenha, faz contos para uma menina do Rio, onde ela anota coisas na agenda dela, enfim. E é que a agenda da aluna é igual a dela, e ela acaba mandando um recado para a mãe dessa aluna, e ao invés de mandar a agenda da aluna, ela manda a agenda dela, onde tem os desenhos, as mensagens, e enfim. Gente, eu dei muito spoiler. Ai, socorro. Dei muito spoiler, mas tudo bem. Depois tem A Casa que Sobra, que é uma vila no interior do Pará, também recuperado no Enche Seu Kindle, Exploda Seu Kindle, em que só sobra uma casa e tem uma maldição dentro da casa. Leiam. É muito bom. Aí depois eu li um outro que eu achei muito superficial, Se Apenas Soubesse, que são 2 amigos, e eles têm um romance em segredo, um do outro. Achei muito superficial, é muito curtinho também. Depois, Maioral, Rafael Rori, faz um conto, e eu vou correndo comprar e ler, que é Os Segredos do Quarto do Bloom. O Bloom é baseado no Tiago Valente, que eu também li um livro do Tiago Valente, então que eu conto em breve. E aí a menina tem uma doença terminal e acaba encontrando conforto nos vídeos dele. E aí ela começa a achar meio estranho algumas coisas que estão acontecendo e resolve procurar esse menino. Enfim, gente, acontece coisas que a gente não tá esperando. Ele sempre faz isso.
Depois eu li Uma Farsa Doce como Mel, da Thaís Bergman, onde tem uma menina que se envolve com seu chefe, e aí o vizinho dela, queridíssimo, gatíssimo, resolve chegar lá e falar: olha, querido, você tá se envolvendo com a minha namorada, dá um chega pra lá, e o cara vai embora. Só que vai ter um evento da empresa e o Arlindo faz questão que ela leve o namorado dela. E aí ela tem que levar o vizinho. E, né, aquelas assim, nem preciso dizer o que vai acontecer, porque é um clichêzinho muito bom. Li também o Expresso Fantasma, do Tiago Valente, que é este moço que está aqui, que conta a história de uma cafeteria que fica muito famosa, inclusive aparece no Fantástico, por conta dos baristas, né? Nem sei se é assim que fala, acho que é baristas, que assumem um relacionamento, e todos os doces e sobremesas e coisas são todas temáticas de Halloween dentro dessa cafeteria. E aí eles percebem que alguns clientes têm desaparecido e aí começa uma investigação. Gente, é bom. Você fica preso procurando a investigação, mas ao mesmo tempo ele tem uma literatura de conforto. Eu não sei o nome bem certinho. Mas eu achei bem estranho, sim, porque às vezes eu tava super curiosa pra saber o que estava acontecendo, só que a atmosfera do livro era tão aconchegante que eu dormia. Então, assim, ainda tô na dúvida se eu gosto ou não desse estilo de literatura. É um mistério confortável que chama. Tem um outro nome, não vou saber, mas é mais ou menos isso. Depois eu li Doces ou Travessuras, que embora a ilustração seja feita por uma ilustradora de livros hot, ele não é hot, e é bem legal. Gostei bastante desse livro, e tem vídeo curto dele aqui também. Li também Uber, Uma Viagem Sem Volta, que também tem vídeo curto, que conta a história de um cara que tem uma filha, mora com a mãe, e ele é mecânico de motos, mas além disso ele começa a complementar o trabalho como Uber. E aí um dia ele recebe uma missão de uns caras armados de pegar uma mulher que estava chegando na rodoviária. Enfim, gente, bem instigante. Aí li também Bu, Um Fantasma na Minha Vida, que eu achei muito genial. Na ditadura de Getúlio Vargas, tinham dois homens, que um era o escritor e o outro era jornalista, se eu não me engano. E esse jornalista foi contra o governo e acabou desaparecendo. E os adversários políticos fizeram crer que esse cara, que esse escritor, ele era alcoólico e tinha demência. E aí passam-se muitos anos, um publicitário, se eu não me engano, vai morar dentro de um apartamento e começa a aparecer mensagens no espelho, livros de Camões, enfim, várias coisas. E ele começa a conversar com esse fantasma, e esse fantasma diz que ele não pode descansar enquanto não conseguir contar essa história. É bem legal. Meia-noite no parque, observem que eu colei de cabeça para baixo, gente, a capa do livro. Por quê? Porque eu estava desatenta no dia que eu fiz essa resenha. Então, são 5 jovens que entram num parque de diversão abandonado e acontecem muitas coisas inexplicáveis e é bem tenso, gente. Depois que passou a fase Halloween, eu resolvi ler Amor em Fase de Teste, da Raquel Figueiredo, onde tem uma moça, uma pesquisadora que é muito famosa dentro da faculdade, a deusa da neuro, e ela tá disputando uma bolsa de mestrado. A orientadora dela que tá em licença maternidade, um colega do laboratório tá longe, enfim, e aí ela faz a bolsa e aparece o Dante, que é um cara de um outro local, de Florianópolis, e pega o primeiro lugar e acaba ficando com a bolsa dela. Eles entram numa rivalidade. E aí, até que um dia que a pesquisa dela é toda destruída num acidente de carro e ela tem que refazer tudo, e ela conta com a ajuda das amigas e do boy. Bem legal. Aí já vem os livros de Natal. Então eu li O Advento do Amor, que vizinhos se encontram e começam um fake dating, porque a família dela tá chegando no prédio e ela falou que tinha um namorado perfeito e descobriu que o namorado tava traindo ela. Então ela pede pro vizinho que tava passando ali na porta com alguns biscoitos para ser o namorado dela, e a família dela dá um calendário do advento e eles se comprometem a abrir em vídeo com os pais um por dia.
Li também Noite Feliz, do Vitor Marques, 2 livros do Vitor Marques esse ano, hein, de 2025, que fala sobre um aplicativo, que é o Data Lovers, que da Matt, na Gaia e na Mariana, e as duas se relacionam apenas na data de Natal. Se não der certo, elas vão para um segundo date nesse mesmo dia. E aí coisas estranhíssimas começam a acontecer e para quem estava esperando um romance, pode ser que ache outras coisas. E a capa, gente, é inspirada naquela foto clássica do Macaulay Culkin, sabe? Enfim, muito bom. Aí depois eu li um continho super curto, 5 dias pro Natal, que são 2 colegas que eram super amigos na época da escola. E aí, de repente, ele brota nas redes sociais. Oi, sumida. E aí eles começam a conversar e faltam 5 dias pro Natal. Também li Gengibre Deu um Golpe no Natal, onde a Manu e a família adotam um gatinho baby, o Gengibre, na véspera de Natal. E ele acaba destruindo uma árvore de Natal e a menina vai buscar uma árvore de Natal nas lojas americanas, entra num fight e descobre que ela entrou num fight com a vizinha dela de porta. E para finalizar, Duende 5000, que fala sobre os duendes que estavam no Polo Norte, né? E os duendes, eles são testadores de brinquedos. Então, o Papai Noel cria os brinquedos e os duendes ficam testando. E eles têm uma cerimônia de reencarnação, assim. Então, todos os dias, alguns duendes são escolhidos para reencarnar como crianças que vão para famílias cheias de amor. Mas acontece que tem um duende, que é o Silas, que ele já tá lá há 4.999 dias, quase completando 5.000. Quando, de repente, o Papai Noel precisa sair e ir para fora da ilha. E aí ele acaba deixando uma rena para cuidar, e essa rena dá uma sumida, e 2 crianças, né, 2 duendes ficam presos num brinquedo, e o Silas vai lá e liberta, puxa uma alavanca e acaba libertando o espírito natalino. Então ele, a Gabi e o Léo, eles saem numa expedição para ir buscar esse espírito natalino nas montanhas geladas. E, gente, essas daqui foram as minhas leituras de 2024 e 2025, com algumas indicações. Desculpa que se o vídeo ficou gigantesco. E aqui a gente ainda tem muitas páginas, tem até algumas coisinhas aqui que eu já imprimi em papel fotográfico, em papel adesivo, para ver se eu consigo adaptar aqui nesse livro. E se der certo, eu vou continuar usando esse caderno mesmo para 2026. Porque se tem páginas, a gente vai usando, né? Eu não vejo necessidade de fazer um caderno novo. Aí, às vezes, eu vou criando novas coleções e aí, quando eu esqueço, eu consigo cortar aqui e reposicionar. Por isso que eu gosto muito desses cadernos. E eu acho que ainda dá para fazer. Talvez não no ano de 2026, se eu conseguir ler essa mesma quantidade, perto de 30 e poucos livros, né? Mas vai que eu consiga ler um pouco mais e inserir páginas, ou às vezes até depois migrar as páginas desse para um outro caderno. Quando eu comprei esse, a Cris me deu um outro muito parecido. Então, eu tenho um outro caderno que tem esse mesmo recorte, essas mesmas páginas. Aqui muda um pouquinho, se eu não me engano, muda que o outro tem uma faixa aqui, assim. Mas são 2 cadernos muito parecidos. E aí, qualquer coisa, eu também posso migrar as páginas escritas de 2026 para esse outro, caso eu não consiga finalizar. Também não vejo também problema em começar nesse, finalizar esse outro. Então, espero que vocês tenham gostado do meu tour pelo meu caderno e também tenham anotado aí algumas indicações. E aproveito para pedir também indicações para vocês. Então, se tem algum livro aí que você leu e que você acha que é legal e que você acha que talvez eu vá gostar, é só comentar aqui embaixo, porque eu tô sempre buscando novas leituras e novas indicações. Um beijão para todo mundo que assistiu até aqui. Tchau, tchau, até o próximo.